A paz do Senhor Jesus. É uma alegria ter tantas pessoas abençoadas reunidas no mesmo lugar. Como é bom te ver aqui e saber que Deus tem cuidado de você, da tua casa, que uma vez mais você sairá daqui debaixo das bênçãos do Senhor. Quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, em o nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, por favor. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Eu quero ler alguns versículos e você então tomará assento. Capítulo de número 1, haja vista que essa carta ela tem somente um capítulo. Você conseguiu achar? Vamos lá. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Afia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. E você diz amém? Podeis assentar por alguns instantes. O apóstolo Paulo, ele se converte e o Senhor o agracia. Ele é chamado de apóstolo dos gentios. Ele escreve 13 cartas. Das 13 cartas, 4 cartas são conhecidas como cartas da prisão. A carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses, a carta aos Efésios e a carta que ora nós acabamos de ler alguns versículos, que é a carta de Filemon. Essa carta, ela é escrita aproximadamente 60 anos depois de Cristo. E quando essa carta ela é escrita, o apóstolo Paulo ele está em uma prisão domiciliar em Roma. Esta carta em especial, ela é escrita praticamente quase que junta com a carta de Colossenses e com a carta de Efésios. É interessante porque quando Paulo ele escreve essa carta a Filemon, ele se converteu por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. Filemon, ele era um homem de posses, ele era um latifundiário, um homem que possuía terras, era um homem rico, era um homem abastado,
Mas uma vez que ele ouve a palavra da pregação, ele se rende ao Senhor Jesus e se torna um cristão, um discípulo. Ele é da cidade de Colossos. E uma vez que esse homem chamado Filemon, ele se converte, ele, movido pelo Espírito Santo, ele cede a sua casa para que a igreja possa se reunir na sua casa. Nessa época ainda não era comum estabelecer templos. Os cultos se realizavam nas casas. E Filemon, então, ele cede a sua casa. O pastor da igreja era fiel e bom ministro Epáfras. Epáfras era um dos tais que também sempre estivera com o apóstolo Paulo. Epáfras, ele era o pastor da igreja de Colossos. Paulo chama ele de fiel ministro. Filemon, esse homem rico e abastado, naquela época a escravidão, ela era normal, e Filemon, ele tinha alguns servos ou escravos, que é a mesma coisa, sobre o seu domínio, sobre a sua posse. E um dos seus escravos ou servos, ele se ausenta de Filemon, ele foge, ele não quer mais estar sobre a proteção, a guarda, o direcionamento de Filemon. Então ele foge. No momento que ele foge, ele parte para Roma, e em Roma ele é capturado, e ele agora é aprisionado, e dentro da prisão ele vai conhecer ao apóstolo Paulo. Paulo não perde tempo. Dentro da prisão, Paulo ministra a poderosíssima palavra do Senhor Jesus para Onésimo. Então, Onésimo, ao ouvir o Evangelho, e a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ele então se converte. Paulo ministra sobre ele, e Onésimo então agora ele quer permanecer com Paulo. E após Paulo discipular Onésimo, após Paulo instruir, após Paulo o preparar, agora Paulo ele vai escrever para Filemon, a fim de que Filemon ele venha receber o seu escravo de volta, não com ira, não com revolta, não com mágoa, mas que venha recebê-lo como irmão em Cristo. E Paulo vai dizer para Filemon: Filemon, outrora para ti ele foi desobediente, outrora para ti ele foi rebelde, outrora para ti ele foi inútil, mas agora ele é muito útil para mim que estou aqui, e ele também será muito útil para você. Recebe ele como minhas entranhas. Se ele deixou alguma dívida alta, eu, Paulo, pago essa dívida do meu próprio bolso. Recebe ele de bom grado. E quando nós pensamos aqui sobre a vida de Filemon, o nome Filemon significa no grego amante. Ou seja, a palavra Filemon significa aquele que ama, aquele que tem amor. Filemon significa aquele que tem afeto por alguém, aquele que tem
carinho. Os irmãos perceberam que quando eu estava lendo aqui alguns versículos do início da carta, e o apóstolo Paulo, ele vai se apresentar como prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer que Filemon é alguém que é um homem amado do Senhor e um fiel cooperador. Pensa comigo, quem é Filemon? Filemon, ao se converter, ele se torna alguém que agora é um cooperador. Cooperador do que, pastor? Cooperador do Evangelho. Filemon agora ele coopera com Deus. Filemon agora ele coopera com outras pessoas em prol da missão de pregar o Evangelho. Filemon agora ele tem um propósito, que é colaborar com o reino do céu na terra. Quem é Filemon? Filemon, ele é um cooperador. Eu já quero começar aqui nesta noite, deixando bem claro para você que veio aqui para adorar, se tratando de profetizar um ano de 2025 diferente. Eu quero profetizar que o ano de 2025 vai ser um ano que você vai ser alguém que vai cooperar com Deus no Evangelho. O ano de 2025 vai ser um ano que você vai ser um cooperador. Pastor, o que é cooperar? Cooperar é ter responsabilidade com uma missão específica. Por exemplo, tem uma gama de adolescentes aqui. Eles estão inseridos num contexto família. E o que esses adolescentes em Cristo eles aprendem? E o que eles têm que passar a fazer? Cooperar com a família. E cooperar é assumir responsabilidade para o bom funcionamento da casa. Então, em o nome de Jesus, eu profetizo que aqui nesta noite está se levantando famílias que estarão cooperando uns com os outros para a glória de Deus. Cadê os cooperadores? Eles já chegaram aqui nesta noite. Você que vai cooperar, você esposa que vai cooperar para que o seu casamento melhore, você esposo que vai cooperar para que o seu relacionamento melhore, você filho que vai cooperar para que a sua casa melhore. É todo mundo, é cada um fazendo a sua parte. Mas aqui, Filemon, ele coopera para algo específico. Ele coopera juntamente com Deus. Que tal você fazer uma aliança com Deus? Que tal você assumir um compromisso com Deus? Que tal nesta noite você firmar um propósito com Deus? Senhor, eu vou cooperar com a tua vontade. Senhor, eu vou andar na tua presença. Senhor, eu vou sair daqui hoje fechado contigo. Cooperar com Deus, irmão. Uma pessoa que coopera com Deus é alguém que tem facilidade de cooperar com outras pessoas. Paulo vai dizer: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, Filemon, nas minhas orações. Paulo está escrevendo e Paulo está dizendo: Filemon, todas as vezes que eu dobro o meu joelho, eu lembro de você.
Todas as vezes que eu oro, a tua vida é tema da minha oração. Então Filemão, ele estava debaixo de uma cobertura espiritual. Por que Filemão era um cooperador? Por que Filemão ele era uma bênção? Porque Filemão estava debaixo de oração. Então o que falta para que a tua família, um possa cooperar com o outro? O que falta para que haja comunhão na tua família? O que falta para que haja paz? O que falta para que haja responsabilidade e comprometimento de todos na sua família? O que falta é alguém que esteja disposto a estar de joelho dobrado pela sua casa. E Deus te trouxe aqui, e a palavra de Deus para você é, nessa noite, é você que vai assumir a responsabilidade de quando dobrar o joelho, colocar aos pés do Senhor toda a tua casa. Cadê você que vai assumir esse compromisso? É Paulo que está dizendo: Filemão, quando eu dobro os meus joelhos nas minhas orações, eu lembro de ti. Quando dobrar o joelho, lembra da tua esposa. Quando dobrar o joelho, lembra do teu esposo. Quando dobrar o joelho, lembra do teu filho. Quando dobrar o joelho, lembra da tua filha. Quando dobrar o joelho, lembra da tua casa. Era o segredo de Abraão. Deus disse a Abraão: eu sei que você vai manter toda a tua casa na minha presença. E o que Abraão fazia? De tempo em tempo, Abraão levantava altar. E quando Abraão levantava um altar, Abraão dizia: Senhor, eu coloco a minha casa, a minha família, a minha descendência debaixo do teu altar. O que Jó fazia? A Bíblia diz: os filhos de Jó se reuniam, davam festas, se divertiam. Jó se levantava de madrugada, dobrava o joelho e dizia: Deus, eu estou aqui orando, lembrando dos meus filhos. Eu não sei o que eles fizeram, eu não sei como eles têm se comportado, mas uma coisa eu sei, eu te peço, Senhor, guarda a vida dos meus filhos. Cadê você que vai lembrar da tua casa em oração? Cadê você que vai lembrar da tua casa em oração? Ano de 2025 é ano de estar de joelho dobrado pela tua casa. Por esta causa, se ponha de joelho. Ei, é bom às vezes reunir a família para maratonar uma série. Isso é bom. É bom reunir a família para ir numa praia. Isso é bom, irmão. É bom reunir a família para ir no cinema, para ir no restaurante. Isso é muito bom. Mas melhor do que isso é dobrar o joelho e em oração você colocar toda a tua casa, toda a tua família aos pés do Senhor. Cadê você que no ano de 2025 vai orar mais pela tua casa, vai orar mais pela tua casa, vai clamar mais pela tua casa, vai suplicar mais pela tua casa, vai interceder mais pela tua casa? Então escuta, Paulo vai dizer no versículo 5: ouvindo a tua caridade e a fé que tem para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Então quem era Filemão? Filemão era alguém que tinha uma fé, não uma fé teórica, mas uma fé prática. Alguém dizia: é câncer. Filemão dizia: Deus pode curar. Alguém dizia: vai divorciar. Filemão dizia: Deus pode restaurar esse casamento. Alguém dizia: as portas estão fechadas. Filemão dizia: Deus pode abrir as portas. Filemão era um homem de fé.
Alguém dizia, para essa família, já era, acabou, desista. Filemão dizia, é Deus quem dá a última palavra. Deus pode restaurar, Deus pode salvar, Deus pode fazer a obra. Então quem era Filemão? Filemão era um homem de fé. Ano de 2025 eu profetizo que você vai ser uma pessoa de fé. Porque o justo viverá da fé. E se ele recuar, diz Deus, a minha alma não tem prazer nele. Cadê o povo de fé? Já chegou aqui, irmão? Você tem que ter uma fé inabalável. É pela fé, irmão. É pela fé. Mas entenda isso. Ele tinha fé que Deus podia fazer. Vem comigo no texto, olha que bonito. Ouvindo da tua caridade e a fé que tem para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Dobra atenção para entender isso aqui. Era um tempo de perseguição e de martírio. As pessoas recebiam a Cristo e alguns eram mártires, morriam por Cristo. Era um tempo de perseguição e muitos estavam totalmente abalados, desmotivados, caídos na fé. E Paulo está dizendo, Filemão, eu tenho ouvido sobre você e eu escutei algo sobre você maravilhoso. Eu escutei que você é alguém o qual diz para os santos, eu tenho fé em você. Porque tem pessoas com a autoestima baixa. Tem pessoas que ela acha que tudo é para os outros, nunca para ela. Tem pessoas que acham que o lugar dela é no final da fila. Tem pessoas que acham que nunca vão ser felizes no casamento. Tem pessoas que acham que nunca vão conseguir ser um crente de verdade. Já levantou a mão e aceitou Jesus mais de não sei quantas vezes. Desiste. Não consegue ser constante. Não acredita em si mesmo. São pessoas que vivem no quase. Quase me tornei um profissional. Quase me formei. Quase me casei. Vive sempre em cima do muro. Ó céus, ó vida, a minha vida não presta. E quando o Filemão se depara com essas pessoas de autoestima baixa, Filemão olha para eles e diz, vocês tudo podem em Cristo que vos fortalece. Filemão dizia, a bênção de Deus é para vocês. Filemão dizia, faz essa prova, porque você vai passar. Filemão dizia, coloca o currículo, porque essa prova. Faz o exame de novo, porque não vai constar mais nada. Pessoas e dizia, você não acredita em você, mas eu acredito em você. Pessoas que olhavam para si e diziam, eu queria tanto dia ser uma professora, eu queria tanto ser um professor. Filemão olhava e dizia, em Cristo você pode ser um professor. Eu queria tanto ser alguém que louva na igreja, que faz a obra de Deus, mas eu não consigo, isso não é para mim. Filemão dizia, olhava e dizia, em Cristo você pode conseguir. Eu estava conversando com uma moça lá no meu serviço. E eu estou acompanhando ela de perto. Porque ela tem 4 filhos. Por esses dias, ela tentou suicídio.
nessa madrugada a gente estava conversando, e ela me dizia, que loucura que eu fiz, eu estava pensando, meu Deus, não era para mim estar aqui, pastor, que ia ser das minhas filhas. Aí ela foi no hospital para fazer um exame, e quando ela chegou lá, encontrou um rapaz que também estava se desintoxicando, já estava na sala vermelha. Quando ela viu aquela cena, ela ficou apavorada, porque ela lembrou dela, do que ela iria fazer. Ano passado, uma moça que trabalha conosco, hoje não se encontra mais entre nós, porque ela disse, eu vou tirar a minha vida. E com 21 anos de idade ela tirou. Autoestima baixa, precisando de acompanhamento. E nessa madrugada eu dizia para ela, minha filha, isso não vai acontecer mais. Você vai vencer a depressão, você vai vencer a ansiedade, vamos buscar Jesus. Ela disse, em nome de Jesus. Eu falava, pastor, eu não consigo. Eu olhei para ela, aí já era 3 horas da manhã, eu falei, minha filha, em nome de Jesus, eu olho para você, eu vejo você liberta, eu vejo você conseguindo, eu vejo você casando as suas filhas, eu vejo você envelhecendo, eu vejo você vivendo o tempo de Deus. Você não se vê, mas eu te vejo. Então quem era Filemão? Se as pessoas em sua volta não acreditavam, ele tinha fé para acreditar por aquelas pessoas. Então começa a liberar a palavra na tua casa, para o teu filho, para a tua filha, para o teu neto, para a tua neta, e a maldição vai ser quebrada em o nome de Jesus. Você acredita nisso? Levanta a mão para adorar. Deus tem poder para fazer, porque Ele é Deus. Jesus é maravilhoso. Então quem era Filemão? Alguém que tinha fé. No versículo 6, para que a comunicação da sua fé seja eficaz. Paulo vai dizer, tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Então o que Filemão fazia? Ele recriava, sabe, ambiente tóxico, ambiente amaldiçoado, sabe, ambiente negativo, ambiente de vício, ambiente onde as coisas não dão certo e ficam amarradas, onde as pessoas estão sempre cabisbaixa. E a Bíblia aqui vai dizer que Filemão, aonde ele chegava, ele recriava. Porque sabe o que é recriar? Recriar significa que quando Filemão chegava no ambiente, ele trazia alegria. Quando ele chegava no ambiente, ele trazia ânimo. Quando ele chegava no ambiente, o ambiente que estava travado, destravava. Quando ele chegava no ambiente, aquele ambiente, as pessoas eram motivadas, as pessoas eram inspiradas a prosseguir. Eu profetizo em nome de Jesus que o ano de 2025 será um ano que Deus vai te levantar para recriar outras pessoas. Você vai ser um portador de alegria, um portador de ânimo, um encorajador. Esse era Filemão. Ele alegrava, ele animava o ambiente, colocava as pessoas para cima. Porque, irmão, se ficar vendo RJ, se ficar vendo Wagninho, se ficar vendo só da Atena, se ficar só no 13 vendo o Tino, meu irmão, se ficar só vendo São Gonçalo vai mudar. É só coisa ruim. E quando você dá por si, você está com medo de tudo. Você está aprisionado. Porque as coisas estão indo de mal a pior.
Agora mesmo, na hora que eu estou saindo, terremoto em São Gonçalo. Eu falei, que isso? Não, a escala. Você imagina, irmão. Olha as notícias. Então as pessoas estão abaladas. As pessoas já não querem sair de casa. As pessoas já não querem sonhar. As pessoas não querem planejar. As pessoas não querem vir para a igreja. As pessoas estão cabisbaixa. E é nessa atmosfera que Deus vai te levantar como alguém que vai entusiasmar e vai produzir alegria no ambiente. A treva vai ser dissipada em o nome de Jesus. Se era Filemão, ele recriava as pessoas que estavam cansadas, descansava quando ele chegava. Os mais novos estão mais cansados que os mais velhos. Como é que pode isso? Sabe o que é isso? É o nosso tempo. Uma juventude que já não planeja. Uma juventude que já não se vê num futuro promissor. E o que falta? Alguém para recriar. Alguém para animar. Alguém para liberar uma palavra. Alguém de Deus. Alguém atrás da cruz para profetizar em nome de Jesus. No ano de 2025, as coisas irão mudar. Cadê os profetas? Estão aqui. Cadê as profetisas? Estão aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vaca no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Cadê você que nada vai tirar a tua alegria, nada vai tirar a tua paz, em o nome de Jesus? Oh glória, oh glória. Paulo vai dizer, pelo que ainda que tem em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. Quem era Filemão? Era alguém que Paulo tinha liberdade para fazer um pedido, porque o pedido que era feito a Filemão, ele executava, irmão. Ano de 2025 é ano de executar, é ano de colocar a mão e fazer, é ano de realizar, é ano de sair da teoria, é ano de sair do papel. Paulo disse, eu confio, Filemão, que aquilo que eu estou pedindo para você fazer, você irá fazer. Sabe o que Paulo estava dizendo? Filemão, eu acredito que você é alguém que não vive de teoria, você é alguém que vai para cima. Aleluia. Cadê você que não vai ficar parado? Cadê você que não vai avançar? Cadê você que vai pegar aqueles sonhos e vai tirar do papel? Cadê você que vai pegar aquele planejamento e vai dizer, Deus, é esse ano que as coisas irão acontecer? Cadê você que vai começar a contar as estrelas, porque assim será a tua descendência? Chegou a hora de executar, chegou a hora de fazer, chegou a hora de se posicionar. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Paulo vai dizer, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te tornarei a enviar. Aquele homem Onésimo, ele era inútil. Quem quer conviver com alguém inútil? Se uma esposa percebe que o marido é alguém inútil, que não quer trabalhar, que não é prestativo, que não é amigo, ela não dá para conviver. Um pai, quando percebe que o filho é inútil, já pode varrer uma casa,
já pode lavar uma louça, já pode ajudar em alguma tarefa, já pode se tornar um jovem aprendiz e ganhar um trocado, mas está optando em ser inútil. A pessoa está no Evangelho, sabe o que é servir, sabe o que deve fazer, mas prefere ser inútil. Está numa empresa, sabe por quê e para quê que foi contratado, mas quando chega lá, se esconde, quer ser inútil. E Paulo está dizendo, Onésimo era alguém inútil. Quem sabe você chegou aqui e você tem sido inútil em alguma área da sua vida. Você diz, pastor, essa palavra é para mim. Eu estou sendo inútil como filho. Eu estou sendo inútil como filha. Eu estou sendo inútil como funcionário. Eu estou sendo inútil como servo. Mas olha que tremendo. A Bíblia diz que Paulo, ele pega Onésimo, meu filho, você chegou aqui como alguém inútil, senta aqui, vamos conversar. Ano de 2025 é o ano da reciclagem. O ano de 2025 é o ano que nós não iremos desistir de pessoas que são difíceis. Porque tem homem que é difícil. Tem mulher que é difícil. Tem filho que é difícil. Mas você não pode desistir. Filemão era difícil. Paulo puxou a cadeira e disse, senta aqui, vamos conversar. Em nome de Jesus eu vou tratar você. Em nome de Jesus eu não vou desistir de você. E você vai melhorar. Cadê você que vai insistir com alguém problemático? Levanta a mão. Cadê você que vai insistir com alguém problemático? Levanta a mão. Cadê você que vai insistir com alguém difícil? Levanta a mão. Deus vai te dar condição de ver essa pessoa melhorar para a glória de Deus. Ano de 2025 é um ano onde aquele que era inútil vai passar a ser útil para a glória de Deus. Pastor, o que Onésimo precisava? Ele só precisava de uma conversa. Só precisava de uma conversa. Ah, mas é que ele é muito ignorante. Só precisa de uma conversa. Ah, mas é que ele é muito rebelde. Só precisa de uma conversa. Olho no olho. Sentar na mesa. Café da manhã se toma na mesa, família. Almoço na mesa, família. É só olhar no olho. É uma conversa. E a situação pode mudar. Onésimo só precisava de comunicação. A comunicação estava quebrada. Quando Paulo restaura a comunicação, quando Paulo para tentar entender a problemática da vida dele, Onésimo melhora. E Paulo vai escrever, Filemão, ele era inútil, mas pensa na transformação, agora ele é útil. Você entrou aqui acreditando que o ano de 2025, aquele que era inútil vai passar a ser útil para a glória de Deus. Cadê você que acredita? Vai ser útil, vai ser útil, vai ser útil, vai ser... Oh meu Deus, vai ser útil! Vai ser prestativo! Vai melhorar para a glória de Deus. Paulo diz, e tu torna a recebê-lo como as minhas estranhas. No versículo 15, olha que bonito para a gente encerrar. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. O que Paulo está dizendo? Filemão, ele só se separou de você por algum tempo, para que a obra fosse feita, para que ele voltasse para sua mão em perfeito estado. Cadê você que acredita que aquilo que estava quebrado, que aquilo que parecia ser inútil, questões difíceis, Deus te trouxe aqui hoje para dizer, se prepare, porque vai tudo voltar para um perfeito estado.
abençoado. Você que crê nisso, fique de pé em nome de Jesus. Paulo diz: Filemão, recebe Onésimo. Onésimo, chega de fugir dos problemas. É hora